traz para a gente agora, mudando de assunto, Osmando, boas notícias na área da educação, sobretudo no ensino médio e no acesso à universidade. Conta para a gente. Olha, saiu hoje um relatório referente ao Enem de 2022. Nesse ano, o estado do Ceará teve uma adesão de 90% dos estudantes matriculados no último ano da rede pública que se inscreveram no último ano do ensino, que aptos a entrar na universidade, que se inscreveram no Enem. Então, a adesão maciça ao Enem, o que, diferentemente de outros estados, não ocorre. Pra você ter uma ideia, enquanto o Ceará, com 90%, fica realmente em primeiríssimo lugar, o estado de São Paulo teve apenas 27% de adesão. Veja uma coisa, o Ceará inscreveu mais de 90 mil estudantes no Enem, enquanto o estado de São Paulo, que tem uma população 5 vezes maior do que o Ceará, inscreveu apenas 111 mil. O estado do Rio, 25%. A média nacional é de 33%. Então, está havendo, no governo federal, inclusive com a liderança do presidente Lula, junto com o ministro Camilo Santana, um esforço muito grande numa parceria, numa motivação com os governadores de cada estado, para que haja um incentivo maior ao Enem, a maior participação do Enem, inclusive para mudança de parâmetro de acesso à universidade, de notas. Pois bem, eles têm visitado vários estados nesse sentido e, junto a isso, também têm feito um esforço grande, lançando estado por estado, já fizeram isso em 5 estados, inclusive no Piauí, com o lançamento do Pé de Meia, que é um programa de bolsa, que a gente já falou aqui em alguns momentos, um programa de bolsa de estudo que dá a cada estudante carente do ensino médio, dos 3 anos do ensino médio, um valor de R$200 depositado na conta de cada um, e ao final de cada um dos 3 anos, R$1.000, que perfaz no total dos 3 anos R$9.200 para um adolescente, que já é algo confortável para que ele se sinta estimulado a permanecer, a não evadir da escola durante a realização do ensino médio. Então, essas duas ações de estimular, como o Ceará, como o Piauí faz, inclusive mantendo campanhas de estímulo ao Enem durante o ano inteiro, através, sobretudo, de televisão e de rádio, para que haja uma motivação maior entre as famílias e os próprios adolescentes para que eles se inscrevam no Enem e, com isso, ajudem a fortalecer esse sistema de acesso que é um modelo exemplar para o mundo. A gente está vendo muito claramente a criação de uma rede de proteção na educação. A gente tem a rede de proteção social do governo, e aí tem Bolsa Família, tem os auxílios que são concedidos, acessórios ao Bolsa Família, famílias onde tem as pessoas com filhos novos, mulheres gestantes. Essa, além do SUAS, é uma rede grande de proteção na área social. E está se criando uma rede de proteção na área educacional, para garantir que as pessoas pobres que estão no ensino médio fiquem no ensino médio, com o pagamento dos benefícios, do pé de meia, é o principal deles. Para que se tenha acesso ao ensino superior, e aí novos campos de universidades, tanto técnico, superior como técnico, sendo criado, a revitalização do FIES e tudo mais. Ou seja, João, é uma aposta de que, de fato, a educação é o que pode garantir uma mudança definitiva para valer na vida dessas pessoas. Na verdade, Ananísio, quando você pega pessoas que são contra cotas, contra bolsas e contra qualquer tipo de apoio financeiro a um estudante,
você não pode ver nessa pessoa que não uma falta de sensibilidade. Eu sempre digo que eu não admiro ninguém por inteligência, como dizia Chicanise, parafraseando João Cláudio, eu admiro as pessoas pela sensibilidade. E o que você vê aí nas redes sociais, principalmente, é um festival de ilações, de mentiras sobre isso, sobre os programas de apoio ao estudante. O que se tem efetivamente? O que se tem efetivamente é que o filho de um lavrador hoje pode fazer uma universidade. Aí você diz, mas a universidade não pode ser um universo para todos, você tem que ter técnico, você tem que ter auxiliares e tudo. Mas isso era um papel sempre relegado ao filho do pobre, que permanecia nesse processo quase que como uma herança. A herança que ele tinha era exercer a profissão do pai. Ele não podia manter o status quo, ele não podia sair de uma bicicleta para uma moto, de uma moto para um carro, de um carro para um avião. Ele tinha que ficar a vida toda na bicicleta. Esse é o entendimento que as elites no país têm. De que você como se fossem as castas, né? Como se fossem as castas. Na verdade, o Brasil é um país de castas. E o pior, a maioria é pária. A maioria absoluta é pária. Vive fora do sistema. Vive sem nenhuma assistência. Quando se dá uma das coisas que eu sempre reputo aqui é quando eu vejo, por exemplo, uma pessoa, por exemplo, que exerce a magistratura, o Ministério Público ou a vida parlamentar, que recebe auxílio moradia de 5 mil e tantos reais, mesmo tendo casa. E eles não veem nenhuma ilegalidade nisso. Isso é por uma decisão administrativa do Supremo. Não é uma lei, é uma decisão administrativa do Supremo. Sim. E eles recebem 5.100. E eu vejo essas pessoas, eu tenho até gente mesmo, no próprio ligação bem próxima a mim, porque é um absurdo pagar a Bolsa Família ainda, não sei o quê. Eu disse, mas você não abre mão de um bom auxílio moradia de 5.100 reais, mesmo você ganhando 34 mil, 40 mil reais, como ganha o magistrado, né? Então, aqui não estou fazendo uma crítica aos magistrados, não, só estou pegando como exemplo. Então, quando você nega ao pobre, ao hipossuficiente, aquela pessoa que não tem condição de sobreviver. A oportunidade. Você na verdade, você está sendo um castrador. Sim. Porque você pode até dizer assim, não, todos têm a oportunidade. Você, quem está lá no campo, quem não tem acesso a uma boa educação, não tem a mesma oportunidade que eu, que estudei no colégio particular e tive mais chance de fazer um vestibular para uma federal. Então, é bem diferente, são duas realidades. João. Eu acho que o presidente, uma das coisas que o presidente sempre manteve foi essa linha, de ter a sensibilidade para esses problemas. Porque se perder essa sensibilidade, meu amigo, já tem que conviver com o Centrão, já é um karma, já que a pessoa vai carregar pro resto da vida, né? Mas aí, o cara ainda tem que pegar. Perdeu a sensibilidade, aí se iguala a esses trogloditas que estão aí. França. Ananias só fala em, entre aspas, meritocracia, quem de fato não conhece a realidade de boa parte da população brasileira. Então, há pessoas, há castas que já têm certos privilégios e não precisam ter que subir vários degraus na vida. Então, quando não se vê essa oportunidade, muitos talentos, inclusive, são perdidos. Pessoas que não conseguem ter um acesso à universidade ou não conseguem realizar o seu sonho de carreira. Então, eu sempre cito aqui no Ciência Política ou no Jogo do Poder o exemplo que eu tenho na minha vida. Se eu fosse seguir o que as pessoas me indicavam, inclusive familiares e também patrões dos meus pais, da minha mãe que é costureira e do meu pai que é pedreiro, eu teria seguido a profissão do meu pai, que é uma profissão digníssima, mas o meu sonho sempre foi ser jornalista. Então, com as oportunidades que eu tive, eu fui inclusive também bolsista lá no Instituto Federal do Piauí, eu estou aqui hoje realizando o meu sonho de ser jornalista e a carreira que eu sei que sempre foi a minha missão. Então, Ananias, esses programas são essenciais para que os filhos dos pobres, de pais pobres, muitos inclusive analfabetos, que não tiveram a oportunidade de concluir nem sequer o ensino fundamental, cheguem até a universidade. Eu fui, inclusive, o primeiro da minha família a concluir a universidade. Tenho muito orgulho disso, muito orgulho da minha história e muito orgulho também de defender políticas sociais, porque eu sei a realidade
de muitas pessoas que me acompanham agora. E é uma realidade que pessoas que já nasceram em um berço de ouro, que já nasceram em famílias bem estruturadas, em famílias ricas, não sabem, Ananias. Então, essas pessoas, eu simplesmente ignoro o que elas falam, porque elas vivem numa bolha e nunca conseguiram olhar no retrovisor a realidade de 90% das famílias brasileiras. Você, sem dúvida, é um grande exemplo, França, e para a gente é uma grande satisfação estar com você aqui, você não tem a mínima dúvida disso. Eu tive o prazer de trabalhar na TV do Piauí. Igualmente. Olha,